Você já parou para pensar quanto que é 1 bilhão de reais? E se você faturasse 0,8% desse 1 bilhão ao ano? Você estaria feliz? Bom, 0,8% equivale a 8 milhões de reais por ano, ou então 666 mil reais por mês. Fala aí galera, eu sou o Rick Silva e hoje eu tô aqui para falar para você um método, qual foi a minha metodologia, a minha padronização para conseguir alcançar 1 bilhão em patrimônio. Cara, 1 bilhão em patrimônio é muita coisa, fala real, fala a verdade. Se você for parar para pensar, hoje agências do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa, tem algumas agências que não tem 1 bilhão de patrimônio nessa agência. É muita coisa, cara. 1 bilhão hoje é muito dinheiro. E esse patrimônio, a gente conseguiu acumular ele através da assessoria de investimentos. Como que funciona isso? A gente abriu um escritório, né? Eu, Thiago Nigro, Henrique e outros sócios, a gente abriu um escritório de assessoria de investimentos e a gente começou a crescer o patrimônio em custódia, ou seja, o patrimônio atendido dos clientes. Então, para isso, a gente se tornou assessor de investimentos, né? Nós nos tornamos assessor de investimentos lá em 2011, 2010, 2011. Começamos a crescer o nosso escritório aos poucos, trazendo clientes, trazendo patrimônio para atender. Então, como uma agência de banco, né? Pensa aí numa agência de banco, eles precisam ter patrimônio lá dentro da agência para poder ganhar dinheiro, certo? E a gente começou a aumentar esse patrimônio na assessoria de investimentos na época aí, credenciado a XP Investimentos. E a gente foi crescendo, crescendo, crescendo até alcançar 1 bilhão em custódia. E aí, eu disse para você 0,8% se esse faturamento seria bom para você, porque em 3 pessoas, né, tocando o negócio e depois trazendo mais pessoas ali para trabalhar também, a gente conseguiu fazer com que o escritório chegasse em 1 bilhão de custódia, gerando um faturamento de 0,8%, o que nos dá aí mais ou menos 670 mil reais por mês. É muita grana, pô. É muita grana. Quando a gente pensa aí numa empresa qualquer que começou, pô, até uma empresa conseguir alcançar 670 mil reais de faturamento, dependendo aí de qual for o ramo, algumas conseguem com um pouco mais de agilidade. Mas a maioria hoje não consegue. Se você é empresário de um outro ramo e está vendo esse vídeo aqui, você sabe disso. Não é assim que funciona. Imagina só você conseguir fazer isso com poucas pessoas ainda trabalhando lá, com no máximo 10, 15 pessoas trabalhando em um escritório. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente criou uma metodologia de trabalho para conseguir trazer clientes e é isso que eu quero entregar para você aqui agora. Qual foi essa metodologia que a gente usou? Quero dizer coisas que você não deveria fazer e coisas que você deveria fazer. E dizer para você que a gente cresceu dessa forma, tudo começando através da ligação fria, do famoso cold call. Mas eu vou dizer isso para você daqui a pouco, por enquanto eu quero te apresentar um pouco do meu trabalho e um pouco do que a gente faz por aqui. São mais de 13 anos como assessor de investimentos e um belo dia eu decidi então passar à frente todo esse conhecimento e experiência através de conteúdos gratuitos e conteúdos pagos. Por exemplo, hoje você pode acessar aí o site vidadeassessor.com.br, onde eu concentro todos os meus artigos escritos para você poder entender e coletar cada vez mais conteúdo rico que eu passo para você. Podcast, onde eu abordo assuntos de forma mais descontraída, de forma mais espontânea, onde você vai escutar muito mais as minhas histórias e também, obviamente, diversas dicas e o que fazer no seu dia a dia. Canal no Telegram, onde concentram todos os conteúdos e também de vez em quando rola uma dica ou outra ali para você poder usar diariamente. YouTube, que é o canal onde você está assistindo aqui agora, onde também às vezes eu decido fazer uma aula ou outra ao vivo, então por isso fique ligado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve para você não perder isso. O Hub aí, que é um grande ponto de encontro entre o assessor e o escritório. Caso você esteja à procura de um escritório, é lá que você vai encontrar. Todos os escritórios do Brasil hoje se concentram lá, de todas as corretoras. E também os conteúdos pagos, como a Escola do Assessor, onde você vai aprender desde o 0 até os 100 milhões. Você vai aprender transição de carreira, como prospectar, como captar, como atender, como pedir indicação e como se tornar um grande sócio do seu escritório. E por último, mas não menos importante, uma injeção de ânimo em você aí, uma imersão, onde os alunos que estão na escola e também quem vier de fora pode ficar 4 dias comigo fazendo uma imersão e entendendo como que eu prospecto e eu te dando toques ali, bem de perto, como você também prospecta. Tudo isso você consegue ter acesso clicando nos links aqui embaixo desse vídeo, mas por enquanto eu quero que você continue no conteúdo rico que eu tô passando agora para você. Voltando aqui então, eu quero dizer para você 3 coisas. Uma que eu não faria, que na verdade
a maioria dos assessores de investimentos fazem e que não deveriam fazer. E isso está impedindo o seu crescimento. Se você é um assessor de investimentos e está assistindo esse vídeo, pensa, só pensa. Será que eu faço isso? Eu vou te falar sobre esse ponto aqui que você não deveria fazer. E outros 2 pontos que você deveria fazer, que a gente fez muito ao longo do tempo no nosso escritório para poder alcançar 1 bilhão. Olê, 1 bilhão é muito dinheiro para você acha? Com certeza. Você ganhar 670 mil todo mês. Rapaz, Dá pra fazer um estrago, né? Com certeza. Então, show. Então é isso aí que eu quero explicar para vocês. Eu vou explicar como que você chega nesse 1 bilhão, mas óbvio, de uma forma resumida. Não dá para eu entregar tudo aqui, porque senão, pô, pensa aí, a Escola Método do Assessor hoje, ela tem umas 80 aulas explicando. O Lê já editou várias dessas aulas aí, até chega a cansar, né, Lê? Tá faltando até algumas, né? Tá. Aqui é muita coisa. É muita coisa para editar, então, cara, é muita aula. Então, pensa só, essa quantidade de aula aí, e aí eu venho aqui para você e eu vou te explicar tudo em um vídeo de 10, 15 minutos, não rola. Mas fica comigo que eu vou te falar esses 3 passos aí, 1 que você não deveria e 2 que você deveria. Vamos começar então por o que você não deveria fazer, porque depois a gente entra só na parte boa, né? Vamos falar a parte ruim, depois a gente entra na parte boa. Mas mesmo assim, a parte ruim você vai usar daqui pra frente como uma parte boa, você vai deixar de fazer isso. Eu costumo dizer que a fórmula do sucesso é a gente saber o que a gente não sabe fazer, o que a gente sabe fazer e aí melhorar o que a gente não sabe fazer, o que a gente não está fazendo bem. E é isso que eu quero dizer para você aqui, o que eu vou te mostrar aqui é exatamente isso. Então bora lá. Primeira coisa, a maioria dos assessores de investimentos hoje acabam falando demais, pecando por falar demais. E parece uma coisa simplista o que eu vou falar aqui agora, mas não é, tá? Você vai perceber, e se você ainda não é assessor ou se você já é assessor, você vai perceber que a maioria das pessoas que vende qualquer coisa, elas querem falar sobre o seu produto. É só ver, por exemplo, o Jordan Belfort, né? Que inclusive está no treinamento da última turma da Escola Método do Assessor. Espero que você tenha entrado. Comenta aí embaixo se você entrou, comenta aqui embaixo que você entrou. Agora, se você não entrou, comenta aí. Pô, eu gostaria desse treinamento do Jordan Belfort aí. Então as pessoas acabam vendendo demais ou falando demais sobre o seu produto, sobre você. Como eu estava dizendo do Jordan Belfort, né? No filme dele, até no final, o Leonardo DiCaprio, ele pega a caneta e fala assim, me vende essa caneta. E a maioria das pessoas pega e fala assim, ah, essa é uma caneta que tem uma ponta esferográfica, que ela é macia ao toque, que ela é boa para escrever. Todas as pessoas querem descrever o seu produto. E o assessor de investimentos, em sua maioria, não é diferente. Eles acabam querendo dizer sobre o escritório, sobre os big numbers. Ah, que o meu escritório ele já tem mais de 1 bilhão de custódia, que o meu escritório ele tem mais de 40 assessores, tem mesa de renda variável, tem mesa de renda fixa, e aquilo outro. E a real é que o cliente ele está de saco cheio disso, ele já está preparado para isso. É quase como se houvesse um treinamento já para você ser cliente também. A gente foi treinado para ser cliente, talvez você não tenha percebido, mas a gente ouve isso e a gente já liga o radar para pilantragem chegando. É isso que acontece. Então, por isso, não tente vender o seu escritório ou a sua corretora logo de cara. Faça aos poucos, como eu acabei de fazer. Eu falei da Escola Método do Assessor, disse que tem mais de 80 aulas, mas eu não vendi ela para você, você percebeu? Isso é simplesmente tocar no assunto. Eu falei sobre, mas eu não quis dizer para você, olha, compre. Mas, provavelmente, em algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, já ficaram pensando, pô, que legal, cara, tem tanta aula assim, pô, e teve treinamento do Jordan Belfort, que bacana, pô, eu quero, eu tô pensando sobre isso. E talvez na próxima turma você vai entrar, e se você quiser entrar na próxima turma, aí você clica aqui no link que está aqui embaixo para fazer a sua pré-matrícula para a Escola do Assessor, que vai abrir matrícula, vai abrir vagas daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, talvez, enfim. Fica atento, coloca aí e entra se você tem interesse. Então essa é a primeira coisa que você não deve fazer. E eu não estou falando sobre a matrícula da Escola Método do Assessor. Eu estou falando sobre você falar sobre os seus big numbers ou sobre as suas coisas, sobre você, sobre a sua história. Não faça isso, definitivamente não faça isso. Agora, a matrícula, aí sim você pode fazer, fica tranquilo, é só você clicar aí no link. Agora vamos para as 2 coisas que você deve fazer. A primeira coisa que você deve fazer é buscar fazer perguntas que revelem ou que aguçem a outra pessoa, ou o prospect, ou o cliente, a falar sobre a opinião dele, a revelar a opinião dele. O que eu quero dizer com isso? É quando você faz uma venda consultiva. Esse é o nome mais correto
para esse método de prospecção. Quando você faz venda consultiva, você entende primeiro o que a pessoa está passando, qual é o momento de vida, quais são os possíveis problemas, e aí sim ela vai entender o que ela está sentindo naquele momento, que é importante que ela entenda, e não que você diga para ela o que ela está sentindo, o que ela tem agora nesse momento. E aí sim você também vai entender, e agora você consegue vender algo para essa pessoa. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que você começa a conversar com um prospect qualquer, tá bom? Aí você faz uma pergunta para ela, pô, e você trabalha com o que mesmo, João? E ele vai dizer, eu sou dono de uma agência de marketing. Pô, que bacana, cara, e como é que tá aí a contratação hoje da agência? Você faz muita contratação, você tem um turnover alto, como que é? Me conta um pouco aí as dificuldades da agência, desse mercado. E aí ele vai contar um pouco das dificuldades e tudo mais. Talvez aqui nesse meio você já perceba que você consegue ajudar ele de alguma forma, talvez com um crédito para a empresa dele. De maneira bem simplista aqui, tá? E aí no meio desse bate-papo você vai perguntar para ele, pô, e você é casado? Você, sei lá, tem filhos? A pessoa vai dizer que sim. Talvez aqui você já vai identificar, olha, um possível problema, e você não vai dizer isso, mas você vai identificar aqui, isso é um possível problema. Se tem filhos e é casado, talvez não se ajustou ou não se planejou para a independência financeira ou até mesmo para uma sucessão patrimonial. Tudo isso você vai fazendo perguntas para que a pessoa diga a opinião dela, e isso vai abrir muitas portas. Isso abriu muitas portas para a gente no Cold Call, porque a ligação fria, quando você está fazendo a ligação fria, você não sabe quem é a pessoa, com que ela trabalha, o que ela faz, quais são as dificuldades, você não sabe nada. Então você precisa fazer perguntas para ouvir a pessoa. Quanto mais você ouve a pessoa, melhor. Se você fala muito, pouco você vai ter para entregar. Essa é a real. Parece um paradoxo, né? Você fala assim, pô, peraí, eu estou falando muito e eu estou entregando pouco? Sim, porque se você está falando muito, provavelmente você não ouviu a pessoa e você não sabe quais são os problemas daquela pessoa. Então por isso, a segunda coisa que você deve fazer para conseguir crescer a sua base é prospectar fazendo perguntas, revelando as opiniões do cliente ou do prospect que você está falando. Terceira e última ação que a gente tomava para conseguir crescer através da nossa prospecção e conseguir alcançar R$1 milhão em patrimônio era a quebra de padrão. O que quer dizer isso? Quando você está conversando com uma pessoa na prospecção, muitas vezes você deixa pontas soltas e não percebe. E é aí que você abre espaço para a pessoa dizer que não tenho interesse. Então por isso a quebra de padrão é muito importante. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa disse assim, pô, mas e como que você conseguiu meu telefone? Ou então, a pessoa pergunte assim, tá, legal, mas para que você está me ligando mesmo? E aí você diz, eu tô te ligando para falar sobre planejamento patrimonial, sucessão patrimonial, planejamento financeiro. Pronto, você respondeu, certo? Só que você respondeu de uma forma onde segue o padrão da conversa e naturalmente o padrão depois disso é a pessoa dizer, obrigado, eu não tenho interesse. Por mais que ela possa ter interesse. Você começou a ligação de uma maneira onde segue o padrão das vendas. Lembra que eu acabei de falar? As pessoas, os clientes já são treinados para ser cliente? Pois é, nós somos treinados para dizer não tenho interesse. Talvez você mesmo já recebeu ligação, sei lá, da Claro, da Vivo, da Oi, né, de alguma agência telefônica aí que você disse para a pessoa não tem interesse. E pode ser que ela tivesse, né, um plano melhor do que o seu e que tivesse até barateado o seu plano e atendido você da mesma forma que você atende. E você falou, não tem interesse. Por quê? Você seguiu um padrão. Então, a gente quebrava padrão. Como que era? Vamos seguir aqui o exemplo anterior. Se a pessoa disse, então, tá, mas qual que é o assunto? Do que você quer falar comigo? E aí você fala, é sobre planejamento patrimonial, sucessório e também planejamento financeiro e planejamento dos seus investimentos. Ao invés de parar aqui, você faz outra pergunta. Inclusive, João, me conta um pouco aí, como que você investiu lá na pandemia, ou então, como que você investiu no Joesley Day? Estou dando alguns exemplos aqui sobre crises que tivemos, né? Justamente para que a pessoa diga a opinião dela, para que a pessoa tenha o que falar, porque ela vai esquecer do que acabou de ser dito e vai focar na sua pergunta e você direciona a conversa. A quebra de padrão ajuda muito a aumentar a eficácia das suas ligações. Então, essas 3 ações que a gente tomou ao mudar a nossa ligação de prospecção, mudou da água para o vinho o nosso formato de prospecção e de todo o nosso time de prospecção também. Então, se você começar a colocar isso em prática já, vai mudar muito para você também, eu tenho certeza. Me diz aí, o que você achou dessas ações? Alguma delas você já praticava? Me diz qual que você praticava aqui embaixo e qual que você não praticava. E também, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like, é muito importante também você apertar o like aqui embaixo.
e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu para poder receber sempre que tiver vídeos novos aqui. Toda semana, durante quase toda semana tem vídeo novo acontecendo aqui no canal também, para você aprender mais sobre a assessoria de investimentos, sobre o mercado financeiro e como você pode ingressar nesse mercado e também como você pode crescer nesse mercado. Beleza? Te espero num próximo vídeo. Tamo junto, valeu e até lá.